Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a um episódio do podcast O Poder das Mãos Dadas, um podcast que discute como as mulheres de meia idade de Curitiba encontraram no empreendedorismo uma fonte de empoderamento. Neste episódio, além de realizarmos uma introdução ao projeto e objetivo deste podcast, nós trouxemos duas convidadas muito especiais para conversar com a gente. Nosso bate-papo de hoje é com a Vanessa Brolo, jornalista. Oi, Vanessa. Olá, tudo bem, Carol? Tudo bom? Prazer estar aqui. Que bom. Jornalista, autora do blog Partiu Plano B, que está no ar desde 2014 e conta histórias de empreendedorismo. E a Daniela Del Ponte. Oi, Daniela, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Prazer aqui estar com vocês duas hoje. O prazer é todo meu. Gestora dos programas municipais Bom Negócio e empreendedora curitibana. E eu sou a Caroline Giotti e vou guiar esse diálogo. Vem com a gente! Bom, o objetivo deste trabalho é refletir sobre como as mulheres de meia idade de Curitiba se empoderam na sociedade através do empreendedorismo, com uma abordagem sobre a mulher no mercado de trabalho, suas conquistas e desafios ao longo dessa trajetória. E, além disso, o projeto do podcast ele visa evidenciar a importância do empreendedorismo para a classe feminina, dando visibilidade às mulheres brasileiras empreendedoras e mostrando a importância da comunicação sobre essa atuação delas. Bom, Vanessa, então, pensando na questão do jornalismo, você como jornalista e gostando de contar histórias sobre empreendedorismo, quando a gente fala do jornalismo como agente de transformação social, como que ele pode estar promovendo essa comunicação delas, debatendo sobre o consumo dessa ferramenta, até como podcast, a gente está aqui ampliando o debate, o acesso ao debate sobre um tema tão importante na sociedade. Para você. Então, Carol, parabéns pelo seu projeto. Poder das Mãos Dadas é um nome bonito, né, Dani? E é bem importante a gente ter espaço para debater esse mundo que é o empreendedorismo. Porque quem quer empreender, eu ouço muito disso dos entrevistados. Eu quero empreender. Eu começo por onde? O que eu faço? Então, quando tem um canal de comunicação, quando um jornalista abre um canal como esse, Sim. Você dá luz sobre pessoas que muitas vezes não têm espaço. Porque, assim, é muito fácil você falar sobre do Magazine Luiza, ou do Shark Tank, ou dos bambambãs do empreendedorismo. Mas e a Dona Maria que faz o bolo? Quem que fala dela? Quem que abre espaço para ela? E muita gente quer empreender, quer ouvir essas histórias de verdade. Não quer só ficar falando assim, nossa, ela é herdeira, daí ela empreendeu, parabéns. Ou ela abriu uma franquia que custou R$200 mil. Então, muita gente empreende, e a Daniela tem exemplos, tenho certeza disso, com nada, tá? Tem gente que tem R$30 e compra ingredientes para fazer um bolo. Então, eu acho muito importante abrir espaço nos meios de comunicação para esse tipo de debate. Dando visibilidade, Exatamente. Com certeza. Bom, gente, então, retomando, a questão da introdução ao projeto, com o grande avanço tecnológico, as mudanças nos meios de comunicação e de produção, deram espaço para o surgimento do empreendedorismo. Nesse sentido, a função do empreendedorismo, ele engloba todo um processo de transformação, nas estruturas organizacionais da sociedade, tendo em vista a busca da mulher pela igualdade, que antes era vista só como mãe e dona de casa, para hoje poder ser dona do seu próprio negócio, Daniela, você, como gestora dos programas Bom Negócio e empreendedora curitibana, Isso mesmo. Como que você considera isso, a questão da importância desses programas para a sociedade, para dar apoio a essa mulher empreendedora? As mulheres empreendedoras, só passando alguns dados para vocês, tem aumentado a cada ano o número de mulheres que empreendem no mundo todo. Então, esse movimento do aumento de empreendedores de gênero e as mulheres estão aumentando demais. Principalmente ali até com a questão da pandemia também, para ajudar ali com a renda complementar. Né, Dani? Por necessidade. É muito importante
bastante. E o interessante, assim, que desses 46% de novos empreendedores que a gente tem aí de registro de estudos, né? 46% de empreendedores nascentes, que a gente diz que são os novos, né? Que têm até 3 anos e meio de vida dos seus negócios, são mulheres, são dirimidos por mulheres, né? E as mulheres, elas vêm com a necessidade mesmo de melhorar a sua autoconfiança na parte profissional, buscam mais flexibilidade também para gerir a sua vida pessoal, que lidam com muito, né? 24% do tempo as mulheres dedicam a mais do que os homens para a questão das demandas domésticas das casas, no mínimo 24% a mais, né? Muitas... Acredito que seja até mais. Até mais. Então, as mulheres buscam também, têm algumas demandas particulares também para poder conseguir tocarem os seus negócios, né? Flexibilidade, né? E a maioria dos empreendedores que buscam, né, a capacitação empreendedora também são mulheres. Mesmo no programa Bom Negócio, que ele é aberto para público de todos os gêneros, né, 65% dos empreendedores que buscam por capacitação são empreendedoras mulheres, né? E destas aí, 45% aproximadamente já tem um nível superior. Então, estão aí buscando um pouco mais de informação e capacitação voltado mesmo para gestão e empreendedorismo. Isso é super importante. Nossa, é muito interessante. E que querem mudar também, né? Se você disse que elas já têm uma formação superior, então certamente elas querem mudar, querem partir para um plano B mesmo. Partindo para um plano B. Que a gente está falando, inclusive, de empreendedoras em faixa etária de transição. Então, às vezes, estão começando a empreender por paixão mesmo, querendo fazer uma transição de carreira, né? Buscando fazer mais o que gosta e conciliando, às vezes, também com uma necessidade. Né? Então, é necessidade por empreender, por melhorar a renda da sua vida, da sua família, e aí também conciliar com propósitos, com o que se sente bem, para poder isso agregar aí mais prosperidade em todos os setores da vida, né? E um número marcante mesmo de empreendedores são da faixa etária, assim, da casa dos 30 aos 47 anos, quase 50 anos, que estão aí nessa busca por empreender e empreender mais assertivamente, quer dizer, buscar mais informação para serem mais assertivas nas conduções dos seus negócios. Então, muito interessante que você comentou isso, né, Daniela? Porque a gente buscou, né, a produção para fazer, né, o trabalho de conclusão de curso, um recorte na sociedade, né, de Curitiba. Então, realmente, o perfil da mulher empreendedora, né, em curitibano mais marcante é aquela mulher, né, de meia idade, que é dona de casa, que está buscando passar o tempo com seu filho e também precisa daquela renda, né? Então, tem que empreender buscando um trabalho dentro de casa que consiga conciliar, né, essa vida dupla. Exatamente. Bom, uma pesquisa feita, né, durante a produção de um artigo para a revista de empreendedorismo e gestão de pequenas empresas, de 2017, mostrou que se pode afirmar que a origem dos estudos sobre o empreendedorismo das mulheres no Brasil está interligada aos estudos que se referem às suas motivações, dificuldades e percepções sobre o papel social do empreendedor e seus resultados. Em um primeiro momento, os estudos olhavam para as motivações de empreender. Depois, eles foram evoluindo para a conciliação das atividades domésticas com o ato de empreender e outras perspectivas mais abrangentes do empreendedorismo feminino. Então, conforme a análise desses estudos específicos sobre empreendedorismo e empoderamento feminino, né, nas bases Cielo, da América Latina, e Scopus, que é internacional, os autores concluíram que há uma carência de estudos sobre esse tema no Brasil, mas porque só foi encontrado somente um estudo desenvolvido no país e publicado em 2011 na Cielo. Enquanto isso, havia outros 12 estudos internacionais sobre esse tema na base Scopus, né? Então, a justificativa desse trabalho se deve justamente ao fato de que, apesar de diversos artigos e estudos feitos sobre empreendedorismo feminino e empoderamento, há poucas publicações realizadas, né? Devido à falta de incentivo a esse ramo da classe feminina e à insegurança sobre a sua representatividade econômica na sociedade. Além disso, nota-se também a escassez de contribuições brasileiras que relacionam o empreendedorismo feminino e todos os desafios presentes nele, como conciliação com o trabalho doméstico, por isso a importância desse trabalho. Então,
Falando sobre isso, eu queria, né, aqui frisar que a gente tem o podcast, né, como ferramenta, né, hoje em dia no Brasil, para ampliar esse debate, né, não só nas universidades, nas escolas, mas para toda a sociedade mesmo, né, e não só para esse público, a gente tendo como público-alvo as mulheres de meia idade, mas também como um todo, né, porque o empoderamento, ele não é só econômico, né, na sociedade. Tem até aqui uma reportagem, né, escrita pela Melissa Amaral, que é mestre e doutoranda, né, pela UFSC e é pesquisadora no grupo de empreendedorismo de diversidade nas organizações e empoderamento da mulher, que ela divide, né, os tipos de empoderamento, alegando que não é somente o empoderamento econômico que existe. A gente tem também o empoderamento cognitivo, que depende da conscientização da realidade, as causas, consequências e escolhas. Ocorre quando tem a percepção do propósito, né, da mulher. Qual que é o propósito dela? O que ela estava fazendo ali, né, numa empresa, numa indústria, não estava de acordo com o propósito dela. E aí ela resolve empreender e se empoderar, né? Tem o empoderamento psicológico, que é quando há o desenvolvimento do autoconhecimento, da autoestima, da autoconfiança. Então, muitas das mulheres optam por essa atividade empreendedora justamente, né, para se empoderar mais na questão da autoestima, da autoconfiança. Tem o empoderamento político, que envolve a habilidade para observar a sociedade ao redor e agir de forma a produzir mudanças. E, claro, o empoderamento econômico, que é empreender ou trabalhar em empresas buscando representatividade e renda. Vanessa, qual que é a sua perspectiva, né, sobre a questão do empoderamento feminino na sociedade através da prática empreendedora? Carol, essa matéria que você citou aí me trouxe aqui para os motivos que eu tenho avaliado em relação por que as pessoas querem mudar, né? Legal. E daí vai chegar nessa questão do empoderamento. Como a Dani falou, o primeiro motivo que eu identifico dos meus entrevistados, Sim. muitas entrevistadas, porque o meu blog ele não é feminino, eu não conto histórias só de mulheres, Sim. mas é porque eu não quero, porque se eu quisesse, eu teria só histórias de mulheres. Sim. Tanto que às vezes eu brinco, quando tem alguma história de algum homem que empreende, quer falar, eu passo na frente. Porque é muito curioso, quando o homem empreende, quem vem contar é a esposa. Mas olha, o meu marido, então, novamente, a mulher numa posição, ela, inclusive, de comunicar, protagonista, de comunicar, de divulgar o que o marido faz, né? Sim. Mas em questão, primeiro é necessidade mesmo, a pandemia ressaltou isso, Sim. e vem a questão daí do empoderamento econômico e uma necessidade do dia a dia. As pessoas não têm dinheiro para pagar a conta de água e luz, têm um dinheiro ou têm uma capacidade, sei lá, sabe, cuidar de planta, de criança, Sim. vai empreender. Começa com muito pouco, sem planejamento, sem nenhum tipo de capacitação, mas Sim. começa. Outra necessidade também é a paixão, o propósito, que tem inclusive pessoas, mulheres que fazem um curso universitário porque os pais obrigam. Tem muitas histórias assim, né? Sim. Não, você tem que fazer engenharia. A pessoa pode até fazer engenharia, mas depois ela vai ser chefe de cozinha porque era o sonho dela. Depois ela vai abrir uma loja de flores porque era o sonho dela. A questão de buscar pela paixão. Sim. E a outra necessidade é a questão de saúde. Muitas pessoas hoje estão ficando doentes no ambiente de trabalho. Sim, Tem a questão da síndrome de burnout, que é uma realidade, que é aquela questão de exaustão física e mental. Atinge muita Desgaste. gente, muitas mulheres, até por esses 3, 4 turnos que a mulher tem que fazer, porque tem que cuidar da casa, mesmo tendo um marido participativo, alguém que te ajude, às vezes as decisões são das mulheres. A criança recorre à mulher mais, à mãe, né? Sim. E leva a tal da síndrome de burnout e ela tem que mudar, às vezes, diária para parar com isso. Porque se ela está numa empresa que faz mal para ela, que dá sintomas de ansiedade, de síndrome de pânico, ela tem que mudar, né? Então, as pessoas mudam por isso. Então, eu acho que ao mudar, seja por qualquer uma dessas causas, né? Sim. Vem o empoderamento feminino. Então, é a capacidade de se refazer, de mudar, de procurar uma novidade. E a mulher se empodera, sim, através dessa decisão, dessa tomada de decisão de empreender, de começar, muitas vezes. Muito interessante. Muito obrigada, Vanessa. Agora, Daniela, vamos bater um papo aqui sobre a questão dos programas, né? Que muitas das vezes as pessoas acabam não tendo acesso a essa informação, né? Acesso a todas as ações que esses programas fornecem de apoio a essa mulher empreendedora. Eu gostaria de saber primeiro, Dani, no que consiste o programa Empreendedora Curitibana e qual que é a sua finalidade?
Então, Carol, o Empreendedora Curitibana, ele é um programa voltado para capacitação empreendedora da mulher, né, de Curitiba e região metropolitana. O intuito maior é engajar mesmo, é levar essa mulher para o protagonismo da sua autonomia financeira, né, da sua Sim. autonomia profissional, gerando aí rendas, gerando autoconfiança, seu empoderamento, né, Sim. de atuação na sociedade, de atuação no cenário econômico, né, e muitas vezes contratando muitas outras mulheres, né? A gente também tem estudos que indicam que 60% das empreendedoras mulheres priorizam a contratação de mulheres. E Legal. isso tem um fortalecimento de uma rede, Com né? certeza. Uma rede de apoio. identificação, de De apoio apoio. das mulheres, também na parte profissional e na parte de renda, de autoconfiança, de profissionalização mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, o Empreendedora Curitibana, a gente oferece eventos de networking, de capacitação, de mentorias, né? E esses eventos, né, tanto de capacitação, de networking, a gente conta muito com líderes, né, aqui de Curitiba e região metropolitana que são reconhecidas nas suas áreas de atuação, né, que se dispõem um pouco do seu tempo e da sua expertise para estar participando desses encontros, dessas bacana. conversas com as mulheres, dessas capacitações com as mulheres, né? Sempre a capacitação do Empreendedora Curitibana ou de qualquer outro programa da agência, que eu vou citar agora o programa Bom Negócio também, e os coworkings, né? Tudo é totalmente gratuito. Então, as pessoas precisam apenas chegar a ter essa informação, né? E ter motivação, ter força de vontade para procurar, porque está tudo aí disponível, né? Com certeza. Eu gostaria Oi. de saber também, né? Por isso a importância desse podcast, né, gente? Para as pessoas, para as mulheres que estão em casa e que não tinham noção, né, de quantas ações positivas, né, que a prefeitura também promove e que ela pode ter acesso, né, pode estar aproveitando dessas ações e que são gratuitas, né? Eu gostaria de saber primeiro também quais são as principais ações e eventos da Prefeitura de apoio a essas empreendedoras e no que consiste o projeto Workitiba, né, que a gente estava aqui comentando antes, como que funciona, onde que estão localizados, né, esses espaços de coworking. Você poderia estar contando pra gente? Posso contar sim. Então, assim, além das capacitações e dos eventos que a gente tem toda uma programação que a gente divulga, né, nas mídias sociais do Vale do Pinhão, da Agência Curitiba Desenvolvimento, a gente promove esses eventos tanto no Engenho da Inovação, que é a sede da Agência Curitiba Desenvolvimento, né, Sim. quanto também em espaços de parceiros também. A gente tem parcerias com as grandes universidades, aqui a Universidade Positivo é uma das universidades, inclusive, que apoia, né, as ações dos programas de empreendedorismo do Vale do Pinhão, né? O empreendedor, ele tem uma premiação que é o Prêmio Empreendedora Curitibana, é um prêmio, uma premiação bianual. No ano que vem vai acontecer, então a gente premia todas as mulheres que têm iniciativa, né, no empreendedorismo Já entrevistei, feminino. acho que no ano passado. Da Confidência Semijoias. Semijoias. Maravilhosa. Que legal. E aí tem categorias, né? Desde Melhor Ideia, que são empreendedoras que ainda estão nascentes, ainda não estão com o seu projeto de negócio, mas que aí são projetos com boas ideias, com ideias inovadoras, então tem essa categoria. Muito E legal. tem as categorias também, para quem já é MEI, micro e pequena empreendedora, pra né? tá motivando, né? Startups, porque tem mulheres que estão despontando também nas empresas de base tecnológica, né? De Legal. inovação e tecnologia. E de impacto socioambiental também, que é uma categoria que a gente também gosta de dar destaque também, Bacana. que muitas mulheres lideram aí também nesse ramo do empreendedorismo. Com relação ao Bom Negócio, ele oferece aí cursos bem focados e mais densos na parte de gestão empresarial.
Então, junto com as universidades parceiras, a gente oferece módulos de perfil empreendedor para autoconhecimento, estratégias e processos para pegar toda aquela parte de organização, planejamento, fazer plano de negócio, um Canvas, né? Marketing e vendas e finanças, que são 4 eixos extremamente importantes aí para a formação mesmo Sim. empresarial, né? Aí, com relação aos espaços coworkings que você perguntou, Sim. a gente tem os Worktibas, que são o primeiro espaço coworking público do Brasil. Olha só. São totalmente gratuitos. Curitiba, gente. Curitiba despontando aí, né? À toa que foi eleita cidade Smart City do Brasil. Mais aí, conectada, né? mais Verdade. conectada. Mais empreendedora também. Mais empreendedora aí, agora nas últimas premiações aí recente, né? Sim. Algumas semanas atrás. A gente tem 3 espaços coworking, né? Certo. No Boqueirão, no Barigui, no Cine Passeio. Aí, para ter mais Bem informação, isso, a gente aceita pessoas, empreendedores que estão ainda também em fase de projeto, né? E Entendi. também aqueles que já estão com o seu negócio pronto, mas muitas vezes fazem a gestão dos seus negócios em casa e gostariam de ter espaço alternativo para receber clientes, fazer contatos com parceiros e ampliar a sua rede de conexão também, que os espaços coworking permitem muito isso, Nossa, né? muito legal. É muito legal ouvir, Daniela, tanta coisa oferecida de graça, né? Porque muitos empreendedores, qual a principal dúvida? Por onde eu começo? No meu blog eu sempre peço as dicas dos empreendedores. E eles falam muito dessa questão do planejamento, de finanças. Daí as pessoas, mas eu tenho que pagar, eu tenho que ter dinheiro para começar. A gente está falando de Curitiba, mas esse podcast pode alcançar o mundo inteiro. Em todo o Brasil, com certeza, devem ter projetos, ações gratuitas, né? Algumas, Por isso A a gente importância de divulgar, Sim. né? Você veja, esse bom negócio é maravilhoso. Você ter acesso a tanta informação. Tanta gente não Exatamente. sabe. E de ponta, né? São expertise de profissionais solos, né? Autônomos que atuam em parceria com a gente para desenvolver o programa, os conteúdos e com as grandes universidades aqui da nossa cidade e região. Então, uma capacitação completa, né? Exatamente. Que interliga toda a sociedade. Muito legal. Legal. Então, como que a prefeitura, né, ela pode estar viabilizando mais esse setor na sociedade, ampliando o acesso a debates sobre o assunto em escolas, universidades, espaços públicos? Conforme todas essas ações, você acredita? Como que está sendo a atuação, né? Tipo assim, com a presença dessas ações? Eu acho que a prefeitura de Curitiba, deixando de puxar a sardinha para o nosso lado, mas puxando, né? Tem ações, assim, realmente protagonistas aí em relação ao Brasil, né? A gente acaba sendo referência para o cenário nacional, inclusive internacional também, né? A gente, inclusive, está concorrendo a prêmios internacionais aí. Legal. Um trabalho que é diferenciado para a gente ampliar essa atuação nossa é contar com os diferentes atores da nossa sociedade, do ecossistema empresariado, instituições de pesquisa e ensino. Com certeza. Então, é essa articulação do ecossistema do Vale do Pinhão mesmo, porque ele tem essa configuração e esse objetivo, né, da atuação conectada de parceiros que estão buscando o mesmo propósitos e em conjunto. A administração pública ela só é possível quando ela atua em parceria com os outros atores da sociedade. Os outros atores da sociedade também acreditam nessa gestão e também ajudam a sustentar essa gestão. Portanto, gente, a gente pode observar, né, que é de fundamental importância a luta das mulheres pelo exercício de uma cidadania plena na sociedade, na qual cada mulher possa ter o livre-arbítrio de desejar empreender, tendo o mesmo direito dos homens e sabendo que tem o mesmo potencial e a mesma importância econômica. Nesse sentido, é preciso que haja cada vez mais contribuições, né, seja com pesquisas, estudos, artigos, livros e podcasts sobre o empreendedorismo no empoderamento feminino, pois é um traço que tem gerado, né, como a gente viu, impactos positivos na sociedade, o que a transforma como um todo. Nos próximos episódios, nós vamos conhecer a história das empreendedoras Tânia Maria Dutra, que montou o seu próprio salão de beleza depois de trabalhar desde os seus 14 anos, a Aline Castro, da Fuá Acessórios, e, claro, a história da Maristela Dalalasta, que fundou a queijaria Vaca Profana.
E também contando com a participação de economistas e especialistas da área para contribuir para a eficácia do nosso debate sobre o tema empreendedorismo feminino e empoderamento. Então, o podcast Poder das Mãos Dadas seguirá de mais 3 episódios que a gente dividiu por setores, né, dos ramos do empreendedorismo, como alimentação, artesanato e saúde e beleza, que são os ramos, né, que a mulher mais empreende na sociedade aqui em Curitiba. Sim. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Nossa, estou muito grata por vocês terem aceitado o convite, terem participado desse podcast, né, de um assunto, de um tema tão importante, né, para a sociedade. Sim. E aí eu agora peço que vocês façam, né, as suas considerações finais. Carol, eu sou até suspeita para falar desse tema, porque eu sou apaixonada pelo tema. Já Sim. pensei algumas vezes, porque eu não empreendo, afinal. Mas daí eu falo, meu Deus, eu sou uma fraude, né? Eu não empreendo. Você é eu falo, intraempreendedora. Mas, exatamente. Mas daí eu me perdoo falando assim, eu tenho essa missão de contar essas histórias. Com O meu certeza. prazer é esse, sabe? Como de contar jornalista, né? e de ver a felicidade dessas pessoas ao ver o seu produto, o seu trabalho divulgado, às vezes aqui em Curitiba mesmo, né? Porque estando num blog, estando num podcast, as pessoas vão encontrar essas pessoas, né? Essas empreendedoras. Então, eu fico muito feliz. Parabéns pelo seu projeto, Muito né? obrigada. Que essas empreendedoras que estejam nos ouvindo agora, em Curitiba, em qualquer lugar do mundo, né? Saibam que existem projetos como da Prefeitura de Curitiba que podem te Sim. dar esse apoio, esse suporte gratuitamente. Então, não tem desculpa, né? Se você quer empreender, se você tem essa vontade, siga o seu sonho, né? Com os pés no chão, porque nem tudo são flores, obviamente, né? A gente sabe disso. É difícil, mas pode ser muito compensador. Eu agradeço o convite. Muito obrigada, Vanessa. Dani? Então, complementando o que a Vanessa disse, eu acho que eu também sou intraempreendedora e acho que muito da minha realização é colaborar de alguma maneira também para o empoderamento das mulheres, da nossa economia, né? Sim. Através da conexão, através da viabilização, da articulação, do apoio, né? E pegar e falar para que elas acreditem sim e que tem redes, que tem referências de apoio, né? Que rompam a barreira do medo. O medo faz parte, inclusive, de Sim, empreender, sim. né? Mas quem consegue romper o medo da mudança, né? Tem a perseverança e consegue avançar e aí realizar os seus sonhos mesmo. Muito bom. Bom, gente, o podcast Poder das Mãos Dadas é produzido por mim, Caroline Giotti dos Anjos, para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Gostaria de agradecer à minha orientadora, Ellen Anacleto, aos trabalhos técnicos de André Ambonati, Ana Rudzinski e Maurício Nunes de Souza, ao coordenador do curso de jornalismo, Felipe Armata, ao coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina, e ao reitor da Universidade Positivo, Roberto de Benedetto. E a você que está ouvindo aí do outro lado, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Se você deseja participar mais do podcast O Poder das Mãos Dadas, fique à vontade para mandar uma mensagem ou um relato no nosso e-mail, @opoderdasmãosdadas, ou no meu Instagram pessoal, @carolgiotti. Até o próximo episódio. Beijos! Beijo. Tchau.